Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo de História de Mato Grosso, desta feita analisaremos a guerra contra o Paraguai, a chamada Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Este que foi o maior conflito armado que o Brasil se envolveu ao longo do século XIX e que teve em Mato Grosso um de seus principais palcos. Várias batalhas foram travadas em território mato-grossense. Mato Grosso vai fazer parte como um dos principais palcos da Guerra do Paraguai. Inclusive, o território mato-grossense será invadido e ocupado pelas tropas paraguaias. A porção sul do território da província de Mato Grosso será sitiada pelo exército inimigo. Primeiramente, vamos analisar a política externa do Segundo Reinado. Um dos objetivos básicos do Brasil, no que tange a sua política externa ao longo do Segundo Reinado, foi a manutenção do equilíbrio na região do Prata, porque era de fundamental importância, principalmente para a comunicação com a isolada província de Mato Grosso. É por esse motivo que uma das preocupações básicas da política externa brasileira era conseguir a manutenção do equilíbrio na região da Bacia Platina. Afinal de contas, o Brasil possuía muitos interesses econômicos na região. Por esse motivo é que o Exército Brasileiro irá promover sucessivas intervenções militares no Uruguai e também na Argentina, para fazer valer os interesses econômicos brasileiros nessa região. Portanto, podemos dizer que o Brasil assume no século XIX, ao longo do Segundo Reinado, uma postura imperialista, chegando até mesmo a intervir na política interna de seus vizinhos, no caso o Uruguai e também a Argentina. O interesse brasileiro era manter a livre navegação através da Bacia Platina, porque este se constituía no acesso mais rápido e seguro para a isolada província de Mato Grosso. Durante esse período vão ocorrer algumas hostilidades entre o governo paraguaio e o governo brasileiro. Primeira hostilidade é o fechamento da navegação pelo Prata. O presidente paraguaio Francisco Solano Lopes irá fechar a navegação através do rio Paraguai. Isso em represália à intervenção militar brasileira no Uruguai, onde o Brasil irá tirar os blancos do poder e colocar os colorados. Os blancos eram aliados do governo paraguaio. Essa atitude brasileira de intervir na política interna do Uruguai irá fazer com que o governo paraguaio feche a navegação através do rio Paraguai. E a navegação pelo rio Paraguai, meus amigos, era a maneira mais eficaz de se alcançar a província de Mato Grosso. Fechando a navegação pelo Prata, isolava-se o território mato-grossense. Um outro ato de hostilidade paraguaia foi a prisão do vapor brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso o governador nomeado da província, Frederico Carneiro de Campos. A prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda é considerada o estopim que vai deflagrar a Guerra da Tríplice Aliança, a guerra contra o Paraguai. O aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso o governador nomeado Frederico Carneiro de Campos, é considerada o início, a deflagração da Guerra do Paraguai. Em seguida, nós temos a invasão paraguaia ao território mato-grossense, ocupando a porção sul do território, que corresponde ao atual estado de Mato Grosso do Sul. No desenrolar da guerra, nós temos a formação da Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina
e Uruguai. Forma-se a Tríplice Aliança para combater o governo paraguaio de Solano Lopes. A Tríplice Aliança foi celebrada em 1º de maio de 1865. Formação da Tríplice Aliança, recapitulando, composta pelo Brasil, Argentina e pelo Uruguai para combater o Paraguai do presidente Francisco Solano Lopes. No mapa vemos as principais batalhas da Guerra do Paraguai, travada ao longo de 5 anos, entre 1865 e 1870. Como os senhores podem verificar no mapa, Mato Grosso se constituiu num dos principais palcos da guerra. Inclusive, teve seu território invadido e ocupado pelas tropas paraguaias, Corumbá, Miranda, Bela Vista, Nioaque, são áreas da província de Mato Grosso que caíram em mãos inimigas durante o contexto da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança. Como é que estava Mato Grosso no início do conflito? Isso é muito importante, entendermos quais eram as condições da província de Mato Grosso, quais são os fatores que permitiram que Mato Grosso se tornasse uma presa fácil diante do exército paraguaio. Mato Grosso apresentava sérias dificuldades de comunicação com o litoral brasileiro, principalmente com o Rio de Janeiro, capital do Império. A província de Mato Grosso representava, portanto, a parte mais fragilizada da fronteira oeste, mais despreparada militarmente, a parte mais frágil, e o presidente do Paraguai sabia disso. O Paraguai já havia investigado e tinha consciência de que a província de Mato Grosso era a mais fragilizada, a mais suscetível de ser invadida pelo exército paraguaio. Afinal de contas, a província de Mato Grosso era precariamente militarizada. E a defesa do território mato-grossense será feita pelos militares, também pelos índios, pela população livre e pela população escrava. Sob os ombros destes segmentos é que recairá a tarefa de defender a fragilizada província de Mato Grosso. Primeiramente, nós temos o avanço das forças paraguaias. No início da guerra, o exército paraguaio irá marchar em direção ao território brasileiro, invadindo a fragilizada província de Mato Grosso e ocupando o sul do território mato-grossense, Dourados, Corumbá, Miranda e Nioaque. Ou seja, a porção sul do território mato-grossense é ocupada pelo exército paraguaio. Diante dessa ocupação, diante dessa invasão e ocupação do território mato-grossense, tem-se a formação do Batalhão dos Voluntários da Pátria. Quem eram os Voluntários da Pátria? Seriam aqueles soldados que voluntariamente se alistariam para defender o território de Mato Grosso. O comando dos Voluntários da Pátria estava a cargo de Augusto Leverger, que iria estabelecer a defesa de Cuiabá nas colinas de Melgaço. Ao final da guerra, Augusto Leverger, que foi o chefe do Batalhão dos Voluntários da Pátria, receberia o título honorífico do imperador Dom Pedro II, o título de Barão de Melgaço. Aí está na imagem o estabelecimento das trincheiras de Barão de Melgaço, as trincheiras nas colinas de Melgaço, onde foi montado um agrupamento militar que iria vigiar o rio Cuiabá, se ocorresse um possível avanço das forças paraguaias em direção à cidade de Cuiabá, capital da província de Mato Grosso. Esse avanço das tropas paraguaias jamais aconteceu.
as colinas de Melgaço foram defendidas pelos bravos voluntários da pátria, sob a liderança de Augusto Leverger. Aí está ele, Augusto Leverger e os voluntários da pátria. Acerca dos voluntários da pátria, cabe até uma informação muito interessante. Na verdade, esses voluntários da pátria não tinham absolutamente nada de voluntários. Afinal de contas, ocorria um recrutamento forçado para servir no exército e defender a pátria Brasil. Na verdade, muitos soldados eram obrigados a ir para o campo de batalha. Então não eram voluntários, na verdade eram involuntários da pátria. Muitos senhores que eram convocados para a guerra enviavam seus escravos no lugar, prometendo a liberdade desde que eles voltassem, desde que eles retornassem com vida dos campos de batalha. Então, é um capítulo interessante, o corpo do batalhão dos chamados voluntários da pátria, que não eram muito voluntários assim. Quais são as principais repercussões da guerra em Mato Grosso? Veja bem, a guerra provocou uma grande alteração no cotidiano da população cuiabana, que passou a conviver com o medo, com a fome e com as doenças. Esse é o apocalipse cuiabano. A fome por causa do bloqueio na navegação pelo Rio Paraguai. O medo de um ataque paraguaio em Cuiabá, o medo de uma rebelião escrava, o medo do ataque de quilombolas e também das nações indígenas, e temos também as doenças que vão dizimar uma parcela significativa da população cuiabana. Doenças como a varíola, também conhecida como bexiga, que irá dizimar cerca da metade da população de Cuiabá. Então nós temos o medo de uma invasão paraguaia a Cuiabá. Por isso que foi montada a expedição dos voluntários da pátria que se estabeleceram nas colinas de Melgaço para fazer a segurança da capital. Nós temos também nesse contexto histórico a intensificação dos ataques indígenas e de quilombolas. Por exemplo, o quilombo do Rio Manso, na região da Chapada dos Guimarães, quilombo este que nós já estudamos na aula específica sobre os quilombos em Mato Grosso. O quilombo do Rio Manso se desenvolveu durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai e era formado, além dos negros fugitivos, também era formado por índios, por soldados desertores da Guerra do Paraguai e por criminosos. E esse quilombo só vai ser destruído ao final da Guerra do Paraguai. Esse quilombo também vai causar um grave temor na população de Chapada dos Guimarães e de Cuiabá por extensão. Temos também uma grande insegurança em relação aos escravos, uma vez que a população cuiabana vai temer a ocorrência de uma insurreição de escravos, uma rebelião negra em terras cuiabanas, uma vez que todas as forças estavam deslocadas para os esforços de guerra, estavam nos campos de batalha que ocorriam na porção sul do território mato-grossense, no atual território de Mato Grosso do Sul. E temos também as dificuldades de abastecimento por conta do fechamento na navegação pelo Rio Paraguai. Isso vai causar um grave isolamento da província de Mato Grosso e teremos, então, uma grave carência de alimentos. Os alimentos vão ficar extremamente caros. E para complicar ainda mais, para jogar a última pá de cal, nós temos a epidemia de varíola, que chega com os soldados combatentes e vão disseminar essa doença perante a população cuiabana. Isso em 1867. Então, as condições do cotidiano da população cuiabana durante a Guerra do Paraguai ficaram extremamente complicadas. Fome, medo e doenças faziam parte do cotidiano. Doenças como a varíola, que foi uma enfermidade trazida pelos soldados que lutaram na retomada de Corumbá
isso em 1867. A cidade de Corumbá estava nas mãos do exército paraguaio e foi retomada em 13 de junho de 1867, sob o comando do tenente-coronel Antônio Maria Coelho. Quando os combatentes retornam para Cuiabá, trazendo a notícia da retomada de Corumbá, eles estavam infectados com a varíola e irão transmiti-la para o restante da população cuiabana, causando significativas baixas. Essa doença dizimou parcela significativa da população e fez surgir um cemitério específico para sepultar as vítimas da varíola, que é o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, apelidado pela população cuiabana de cemitério do Caicai. Essa doença, a varíola, acabou também atingindo regiões próximas a Cuiabá, núcleos populacionais próximos a Cuiabá, como Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio. Qual o desfecho da guerra aqui para Mato Grosso? Nós temos a retomada de Dourados e Corumbá em 13 de junho de 1867. Por isso que uma das principais avenidas do centro de Cuiabá tem esse nome, Avenida 13 de Junho, porque faz uma referência à data em que ocorreu a retomada de Corumbá, que estava em poder do exército paraguaio. A retomada de Corumbá foi comandada pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho, que posteriormente, já na República, se tornaria governador de Mato Grosso. Olha só, a liderança da retomada de Corumbá, como já disse, ficou nas mãos de Antônio Maria Coelho, tenente-coronel. Final da guerra, nós temos a morte do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. A morte de Solano Lopes ocorre em 1º de março de 1870, na famosa Batalha de Cerro Corá, uma das últimas batalhas da Guerra do Paraguai. Aqui simboliza o desfecho, é o final da Guerra do Paraguai, a morte do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. E temos, portanto, a vitória dos países da Tríplice Aliança e a destruição do Paraguai e de sua economia. Na imagem vemos os heróis da retomada de Corumbá, dentre eles o tenente-coronel Antônio Maria Coelho. O Paraguai, depois da guerra, acabou perdendo uma parcela significativa de seu território. Vemos aqui no mapa a porção do território paraguaio que acabou anexada ao território mato-grossense ao final da Guerra do Paraguai, 1870, quando são assinados os tratados de paz. Outro aspecto importante é conhecermos as principais consequências da guerra para Mato Grosso. E aqui estão elas. Primeira, reabertura da navegação pela Bacia Platina. A liberação da navegação novamente através do Rio Paraguai. Durante a guerra, a navegação através do Rio Paraguai ficou fechada. Você viu anteriormente que causou sérios problemas para a população cuiabana, carência no abastecimento de alimentos, gerando a fome para a população. Com o final da Guerra do Paraguai, nós temos a reabertura da navegação através da Bacia Platina, o que irá promover uma integração econômica de Mato Grosso com o capitalismo internacional. E você pode se perguntar de que maneira que irá ocorrer essa integração da província de Mato Grosso com o capitalismo internacional. E eu respondo para você através da exportação de matérias-primas ou produtos em seu estado bruto, tais como a poaia, a erva mate e o látex. E temos também a importação de produtos industrializados provenientes da Europa e também dos Estados Unidos da América. Com isso, nós temos aqui em Mato Grosso, meus amigos, a emergência de uma burguesia comercial, proprietária das casas comerciais, as casas de comércio,
Com isso, nós tivemos o desenvolvimento de cidades portuárias, 3 cidades em especial aqui na província de Mato Grosso. São elas Corumbá, São Luís de Cáceres e Cuiabá. Nessas 3 localidades nós temos o desenvolvimento de uma burguesia ligada ao comércio importador e exportador. Nessas 3 cidades, anote aí, Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Temos, portanto, um lento processo de modernização da província de Mato Grosso, fruto da reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Aí está a navegação através da Bacia Platina, o que promovia uma ligação de Cuiabá com a capital do Império, o Rio de Janeiro. Através da navegação pelo Rio Paraguai, podia-se chegar até a Foz, até o estuário do Rio da Prata, onde, através do Oceano Atlântico, navegava-se em direção à capital do Império, o Rio de Janeiro. Perceba que a reabertura da navegação através do Rio Paraguai foi de fundamental importância para a economia e para a sociedade mato-grossense, pois promoveu um maior intercâmbio entre Mato Grosso, as demais províncias brasileiras e até em relação aos países platinos, Paraguai, Argentina e Uruguai. A reabertura da navegação pelo Rio Paraguai foi um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, porque a partir de então, Mato Grosso irá se integrar ao capitalismo internacional como fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos industrializados. Não se esqueça, anote isso no seu caderno. E nós temos aqui na imagem o porto de Corumbá. Corumbá, depois da Guerra do Paraguai, irá se tornar a mais importante cidade mato-grossense, a cidade mais desenvolvida de Mato Grosso, com uma população mais diversificada e com uma economia mais arrojada, em razão da navegação fluvial, será Corumbá. Corumbá terá casas comerciais importantes, Corumbá terá uma burguesia comercial em processo de emergência. Corumbá vai assumir o posto de principal cidade da província de Mato Grosso, depois da Guerra do Paraguai. Essa é uma importante consequência. Por isso que eu disse anteriormente que a Guerra do Paraguai representa um divisor de águas. A província de Mato Grosso foi uma antes da guerra e outra depois desse conflito. O final da Guerra do Paraguai e a reabertura da navegação na Bacia Platina promoveu um grande desenvolvimento comercial da província de Mato Grosso. E dentro desse desenvolvimento, Corumbá irá se tornar a cidade mais desenvolvida do ponto de vista econômico. Pois bem, amigos, era o que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado dessa aula sobre a Guerra do Paraguai e aprendido muito conosco. Te vejo no próximo encontro. Por enquanto, é isso. Um grande abraço e até a próxima.